República Popular da China foi fundada em uma terra devastada por um século de invasões estrangeiras e guerras civis, além da hiperinflação devido a longa década de guerra. O governo de Mao realizou uma reforma agrária que foi realizada de forma violenta. A classe agrária foi marcada pela violência contra os lafundiários de terra, feitos pelos camponeses comunistas. Havia relatos de decretos que exigiam a execução pública de pelo menos um proprietário de terra por dia, em praticamente toda aldeia, fazenda e província da China. Essa perseguição inicial matou cerca de 180 mil proprietários de terra apenas na província de Guangxi, e a perseguição à alta classe rural executou de 200 mil a 5 milhões entre 1949 e 53. Muitos acusados de serem burgueses. Mao confiscou muitas dessas terras agrícolas e instituiu a coletivização forçada da agricultura, criando o sistema de Laogai, que no seu auge coletivizou 99% das terras aráveis chinesas e 99% do povo rural. Politicamente, Mao, para criar uma estrutura política comunista, acelerou a consolidação do poder, estabelecendo um governo popular central, além de tomar as últimas possessões do KMT no sudoeste, capturando as cidades como Amoy e as últimas ilhas do Cantão. E no final do mês de novembro, o último grande reduto do KMT caiu em Chengdu, e tudo o que restou do KMT fugiu para Taiwan, transformando na base da República da China e estabelecendo a famosa divisão que existe até hoje. Politicamente, Taiwan teve a vantagem da ajuda americana ao ser reconhecida como a China de fato. E por 3 décadas, todo o Ocidente reconheceria Taiwan como a China verdadeira. Então Mao Zedong se aproximou de Moscou e em dezembro de 1949, Mao realizou uma visita diplomática na União Soviética, onde encontrou o ditador soviético Joseph Stalin para consolidar a aliança com Moscou e firmar acordos de cooperação econômica e técnica, um passo crucial para os primeiros esforços de industrialização e modernização do Estado Socialista Chinês. Em janeiro de 1950, Mao começou a reivindicar a plena soberania chinesa sobre as coisas na China e a sua plena soberania sobre o continente chinês, eliminando os últimos vestígios da influência imperialista estrangeira, ao recuperar propriedades e instalações militares estrangeiras em Pequim e em outras cidades, revogando direitos que as forças estrangeiras mantinham desde o século XIX e início do século XX. Nesse mês também foi promulgadas medidas para unificar a administração tributária nacional, para fortalecer o controle financeiro do Estado e integrar as províncias à economia centralizada. No mês seguinte, o Tratado de Amizade Sino-Soviético foi assinado, fortalecendo os laços com Moscou, garantindo apoio militar e econômico essencial para a China. E já entre março e abril de 1950, foi lançada a campanha para conquistar a ilha de Hainan, que foi a última batalha da Guerra Civil Chinesa. E após intensos combates, entre 16 de abril a 6 de maio, os comunistas capturaram a ilha. Porém, no verão de 1950, na Península Coreana, explodiu uma guerra violenta para reunificar a península sob o jugo comunista de Pyongyang, regime aliado de Mao na Coreia. Porém, o Ocidente revida e se inicia a brutal guerra da Coreia. Mao prometeu intervir em caso os ocidentais chegassem nas fronteiras chinesas. E o que ocorre em setembro
quando as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, chegaram às margens do rio Yalu, a fronteira sino-coreana. Nisso, em outubro de 1950, Mao ordena ao exército de voluntários do povo a cruzar o Yalu para defender a Coreia comunista. Nisso, as tropas chinesas empurram as forças da ONU até Seul no início de 1951. Embora essas vitórias tenham sido muito seguidas pela exaustão e pelas baixas pesadas, incluindo para o próprio Mao, que perdeu seu filho Mao Anyang na guerra, e as tropas ocidentais conseguiram restabilizar as linhas de frente e recuperar Seul. No oeste também ocorreram campanhas militares, quando no mesmo interim as tropas comunistas invadem e ocupam o Tibete entre outubro de 1950 a maio de 1951. E em 23 de maio de 1951 foi assinado o acordo dos 17 pontos para a libertação do Tibete. E o Tibete, após quase 40 anos, foi reanexado à China. Na frente coreana, a partir de julho de 1951, passou a ser negociada uma negociação de armistício entre as tropas chinesas e as tropas da ONU em Kaesong. Nas suas próprias terras, o ano de 1951 foi marcado pela perseguição aos contra-revolucionários, destinadas a eliminar o restante da oposição anticomunista, incluindo ex-funcionários capturados do KMT, militares capturados, pessoas que não compartilhassem do comunismo. Em finais de 1951 para 1952, o governo lançou também campanhas econômicas e sociais para reforçar o controle do partido e a transformação da sociedade chinesa nas cidades. Uma dessas foi a campanha dos 3 antes, dirigida à corrupção, desperdício e à burguesia, como esforço político para eliminar práticas consideradas antirrevolucionárias. E logo no início de 1952, em 26 de janeiro de 1952, foi lançada a campanha dos 5 antes, dirigida ao suborno, evasão fiscal, fraude em contratos governamentais, roubo de propriedades estatais e roubo de informações do Estado, o que foi uma campanha maciça que pressionou empresas e empresários a se submeterem ao poder comunista, muitas vezes levando a confisco, acusações públicas e mudanças na organização econômica das cidades, além da repressão política. Mao também iniciou grandes projetos de infraestrutura e modernização econômica. E em 5 de abril, começou a primeira fase de uma grande tentativa de projeto de desviar enchentes no rio Xinjiang. Um esforço para aproveitar e desenvolver os recursos hídricos chineses. Em 1º de julho foi inaugurada a conclusão da ferrovia Chengdu-Chongqing, a primeira linha férrea construída internamente com material e trabalho chinês. Na frente coreana, o ano de 1952 foi focado nas estabilizações do fronte, com uma intensa guerra de trincheiras e um início de negociações de um armistício que estavam sendo preparados. Internamente, no início de 1953, as campanhas dos 3 e 5 antes foram encerradas e logo em seguida, em fevereiro, o governo realizou avanços institucionais como a publicação de leis eleitorais para o Congresso Nacional do Povo e do Congresso Popular local, promovendo eleições e nomeações de representantes comunistas em todo o país. Porém, a Guerra da Coreia
que se seguia em vigor sofreu um pesado baque com a morte do líder soviético Joseph Stalin em 5 de março de 1953, na qual levou à ascensão de uma junta soviética menos belicista. Nisso, negociações de um armistício de fato se iniciaram. Mao enviou o primeiro-ministro Zhou Enlai para participar de um acordo conjunto. Nisso, a Guerra da Coreia foi encerrada em julho de 1953, quando o armistício foi assinado. Porém, a ascensão do sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, nunca foi digerida por Mao, pois Mao tinha uma extrema desconfiança das políticas de Khrushchev, tida como liberal demais. Porém, sem como se afastar do controle de Moscou, Mao fingiu lealdade a Moscou por enquanto, e com a hostilidade do Ocidente a ele, Mao fez a aproximação com os soviéticos para proteger o seu poder. Nisso, com a parceria soviética, ele inicia estudos para a construção de uma bomba nuclear, que teria cerca de 11 anos e seria concluída em 1964. Porém, Mao se sentia humilhado com isso, pois teria que submeter a Moscou. Então, nesse mesmo ano, Mao lança o primeiro plano quinquenal de desenvolvimento nacional. A educação foi um alvo constante do projeto. As universidades foram reorganizadas para favorecer a engenharia e os institutos técnicos. O primeiro plano quinquenal, entre 1953 a 57, Mao lançou uma massiva campanha de alfabetização do povo chinês. Milhões de camponeses e operários foram matriculados em escolas e universidades. Foi valorizada a admissão de filhos de proprietários e proprietários pobres de terra, camponeses e proletários nesses cursos de ensino superior. No âmbito industrial, o principal foco do plano, a prioridade foi para a indústria pesada, na construção de siderúrgicas, energia elétrica, máquinas e a mineração, que passaram a absorver grandes partes dos recursos estatais, visando criar uma base industrial moderna. E a partir de 1954, se iniciaram campanhas para organizar formas coletivas de produção agrícola, inicialmente mediante cooperativas agrícolas de baixos níveis, ou seja, pequenos grupos de camponeses trabalhando em conjunto. Politicamente, Mao organizou a quarta seção do Partido Comunista em fevereiro de 1954, com figuras como Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Shen Liu e Deng Xiaoping, que debateram planos futuros do partido e seus erros atuais. A partir do segundo semestre do ano de 1954, os esforços de expansão da indústria pesada seguiram. Metas se tornaram mais claras com a adoção da nova Constituição da República Popular Chinesa em setembro de 1954. Porém, diplomaticamente, surgiram tensões diplomáticas que quase acabaram em guerra entre a China e Taiwan, na qual foi a crise do Estreito, em que em janeiro de 1955 tropas chinesas capturaram ilhas controladas pelo KMT de Dacheng e Yanjihan, levando a intervenção naval americana em negociações sobre a garantia de defesa de Taiwan, o que deixou Mao mais radical para proteger o seu poder. Nisso, em julho, foi iniciada a nova campanha política chamada Movimento Sufan, destinadas a eliminar opositores políticos
Os não comunistas, burocratas e intelectuais que foram taxados de antirrevolucionários, empresas privadas foram totalmente extintas, sendo acusadas de burguesia, e seus remanescentes em cooperativas se tornaram cooperativas ou em propriedade estatal. O plano quinquenal, a partir de 1956, começou a ver um crescimento industrial significativo, a construção de fábricas, redes de transporte em grandes projetos de infraestrutura progredindo com rapidez. No plano agrícola, em 1956, quase 2/3 dos agricultores estavam engajados em produção cooperativa, uma política de mal lançada em meados de 1956. Nesse mesmo ano, ele lança a chamada campanha Desabrochar de Sem Flores, que incentivou intelectuais e cidadãos a expressarem livremente críticas ao partido a partir de maio. Porém, era só uma estratégia de mal para achar opositores. E já em fevereiro de 1957, com as críticas cada vez mais frequentes devido a essa chamada campanha, Mao proferiu discursos sobre o correto manejo das contradições do povo. A campanha então foi fechada em julho de 1957, sob a acusação de ter ido longe demais. E logo a campanha foi substituída pela campanha antidireitista. Críticos do governo foram rotulados de direitista e fascista e imperialista. E cerca de 300 mil pessoas foram rotuladas assim. Essas pessoas sofreram com punições duras, como a perda de empregos, reeducação forçada em campos de trabalho e a exclusão social. Esse mais grave, a prisão. Durante esse período, o primeiro plano quinquenal tinha acabado e dado espaço às perseguições políticas entre 1957 a 58. No plano diplomático, a relação com Moscou piorou abruptamente quando Khrushchev, em 1958, propôs a construção de uma estação de rádio ondas longas na China, junto à criação de uma frota conjunta de submarinos. Mao ficou muito furioso, pois achou isso um ato de colonialismo à soberania chinesa. A crise do estreito também se intensificou, com o bombardeio das ilhas de Taiwan, feito pelos chineses comunistas nas ilhas de Natsui, na qual Mao não consultou Khrushchev antes do ataque. Nisso, ambos rompem de vez relações. Nisso, querendo se tornar independente de Moscou, Mao rompe com o modelo econômico centralizado e adotou um modelo próprio, além de expandir o estudo nuclear chinês. Nisso, em outubro de 1958, foi lançado o grande salto adiante. Nisso foi lançado a reorganização radical da economia chinesa, com a formação massiva de comunas populares em todo o campo, onde milhares de famílias camponesas trabalhariam coletivamente na agricultura e em pequenas indústrias, abolindo a propriedade privada e buscando aumentar simultaneamente as produções agrícolas. Já no final do ano de 1958, as comunas populares abrangiam mais de 99% das famílias rurais chinesas. Porém, logo as coisas começaram a dar errado, pois as metas de grãos e aço eram altamente altas, e em muitas áreas camponesas a produção agrícola foi seriamente prejudicada pela dispersão da mão de obra para projetos de infraestrutura e a produção industrial, sobrando pouca gente para trabalhar nos campos, além da corrupção em relatar resultados acima do real para receber mais prestígio e orçamento, o que fez o governo a requisitar metas altas de grãos
dos poucos camponeses restantes. E o resultado de tudo isso? Fome. Já que com a falta de produtores agrícolas, os grãos apodreceram e a fome explodiu nas vilas e nos campos. Milhões enfrentaram a fome e a morte por falta de alimento. E as consequências sociais começaram no início de 1959, com a escassez de alimentos nas cidades e o retorno forçado de imigrantes rurais ao campo para auxiliar na pressão sobre a alimentação urbana. Nisso, tensões políticas surgiram no Partido Comunista, com algumas figuras importantes, o primeiro-ministro da Defesa Peng Dehuai, começaram a discordar da política do Grande Salto adiante. O fracasso do Grande Salto forçou Mao a dar explicações, aceitando pela primeira e única vez a derrota. Nisso, em 27 de abril de 1959, Mao Zedong renunciou ao cargo de presidente do Estado em favor de Liu Shaoqi. Mas Mao manteve o verdadeiro poder no país, o de líder do partido e o de presidente da Comissão Militar Central. Porém, não perderia um pouco de sua influência por um tempo, o que daria um desejo de vingança a Mao. No país, a fome começou a afetar grandes áreas da China ao longo de 1959, e já havia matado a milhões de fome. Entre 1959 e 1960, já havia perecido mais de 15 milhões de chineses pela fome. As coisas só se agravaram no ano de 1960, pois mesmo que os líderes reconhecessem internamente que o Grande Salto havia falhado, o governo central, por ideologia de não reconhecer nunca derrotas, seguia com as metas de produção e com a mobilização popular, insistindo em comunas populares na produção de aço em pequena escala. O partido expurgou a todos os críticos do Grande Salto, incluindo a Peng Dehuai, e estes foram expulsos. Porém, no meio de 1960, a situação se tornou cada vez mais insustentável e o governo central começou a reverter algumas políticas mais radicais. Parcelas de propriedade privada e ferramentas agrícolas foram devolvidas temporariamente aos camponeses em algumas regiões. Porém, a fome estava se intensificando ao longo do segundo semestre de 1960, quando mais de 20 milhões de chineses morreram de fome. A situação levou as autoridades a introduzirem o racionamento de alimentos e até a importação de grãos para tentar aliviar a crise, o que foi piorada com a retirada da ajuda técnica e financeira da União Soviética devido à crise de relações entre os dois países. Tudo isso passou a diminuir a influência de Mao Zedong das decisões políticas e partidárias, abrindo espaço para uma liderança mais pragmática, especialmente a de Liu Shaoqi, Zhou Enlai e Deng Xiaoping, que passaram a defender medidas emergenciais de sobrevivência, como na redução do tamanho das comunas, a devolução parcial de parcelas de terra para uso de famílias, a permissão para hortas privadas, a revalorização de incentivos materiais e a prioridade absoluta à produção de alimentos em detrimento de metas ideológicas. E já no começo de 1961, apesar do desastre em curso, que já havia matado a 30 milhões de chineses no início de 1961, o governo central começou a aceitar gradualmente que o modelo radical do Grande Salto adiante havia fracassado. Nisso, reajustes foram feitos, incluindo a redução do tamanho das comunas populares, com o objetivo de voltar a uma organização rural e uma relação entre esforço individual e recompensa.
a restauração parcial de parcelas agrícolas para uso familiar e pequenos incentivos, e o grande salto adiante foi encerrado na Conferência das 7.000 Quadras, entre janeiro a fevereiro de 1962. Um debate que encerrou o grande salto e que fez Mao delegar mais poder aos políticos pragmáticos do partido, como a de Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. Mao odiava o pragmatismo e a falta de instinto revolucionário de Deng e de Liu. No âmbito diplomático, se iniciou uma disputa fronteiriça com a República da Índia na fronteira com o Tibete, que disputava uma fronteira de mais de 3.000 quilômetros na antiga terra do Tibete, como eu já mencionei. E nisso, em 20 de outubro, a China ataca a Índia, iniciando a curta guerra sino-indiana de 62, invadindo o Himalaia indiano, na província de Ando de Taiwan, repelindo as tropas indianas e ocupando o território. Mas a China, com medo de intervenção americana em prol dos indianos, realiza negociações de paz. Em 20 de novembro, um cessar-fogo foi declarado. Já no início do ano seguinte, de 1963, Mao lançou programas de angariar apoio do povo, lançou uma campanha de educação do povo, um esforço para escolarizar o povo chinês, além de lançar o movimento das 4 limpezas, que tinham como objetivo purificar o partido, a economia, a política e a estrutura do partido para que o partido e a China seguissem aliados a Mao. Durante esse ano, as tensões com Liu Shaoqi e Deng Xiaoping aumentaram bastante. Mao os via como reacionários e achava que eles tinham abandonado a luta de classe chinesa, a luta de classe comunista. Apesar dessa posição de Mao, as políticas de Shaoqi e Xiaoping aliviaram o desastre que havia sido o grande salto adiante. E já no ano de 1964, Mao começou a aumentar sua propaganda entre o povo, tentando se aproximar dos jovens, se mostrando defensor do povo, visitando todo o país para participar de eventos no Mar Yangtze e desmoralizar seus rivais partidários. Apesar disso, uma estabilização foi conseguida por Shaoqi e Deng, e nesse fatídico ano de 1964 foi testada a primeira bomba atômica chinesa em Xi'an, na qual foi testada a primeira bomba atômica da história chinesa. A partir daí, a China se tornou um país, uma potência nuclear, mas politicamente a China nos anos 60 estava borbulhando, e ao longo de 1965 surgiram os primeiros projetos organizados para uma revolução na cultura e na base ideológica da sociedade chinesa, como evidenciado pela formação chamada de Grupo dos 5 Homens, para examinar tendências culturais em artes como potenciais alvos para a crise política. Mas a postura moderada deles irritou Mao, e Mao usa dessa ideia para uma mobilização mais radical no ano seguinte. E já nesse mesmo ano de 65, Mao e seus apoiadores começaram a criticar as elites culturais e intelectuais consideradas moderadas na China. E Mao os acusava de trair os valores socialistas e comunistas de Lenin e de Marx, e abraçar as velhas ideias, as velhas costuras, os velhos costumes e os velhos hábitos. E no início de 1966, o clima político se intensificou com debates públicos e documentos internos de Mao, acusando seus oponentes de burguesia. Nisso, Mao solta em 16 de maio de 1966 o aviso 16 de maio, formalizando a mobilização ideológica contra as supostas tendências contra-revolucionárias.
e ao incentivo de uma formação de um grupo de jovens mobilizados para proteger Mao e a Revolução Comunista. A Guarda Vermelha estava iniciado a grande Revolução Cultural de 1966, na qual duraria até 1976 e mataria 2 milhões de pessoas. Mao e seus apoiadores passaram a incentivar os estudantes a adotar como um guia os seus pensamentos políticos, no chamado Livro Vermelho, e a atacar tradições milenares, confucionistas, costumes antigos chineses e autoridades tidas como inimigas da revolução e do povo, ou seja, seus inimigos. Nisso, a Guarda Vermelha foi instigada a atacar, denunciar, humilhar e agredir intelectuais, professores, funcionários do partido a qual Mao não se simpatizasse, e todo tipo de pessoa tida como contra-revolucionários ou capitalistas, com escolas sendo fechadas e professores sendo enviados a campos de reeducação, alguns professores sendo perseguidos por seus ideais e por supostas relações com os valores tradicionais dos burgueses. Ataques ao próprio Partido Comunista se tornaram frequentes. Já no início de 1967, em janeiro, em Xangai, a Guarda Vermelha armou a Revolução de Janeiro, quando a Guarda Vermelha derrubou os dirigentes do partido em Xangai e assumiram o controle de fábricas, jornais, universidades e outras instituições, estabelecendo um padrão de mobilização popular revolucionária que Mao apoiou e que foi realizado em outras regiões do país. Destruições de templos antigos budistas e templos confucionistas foram todos atacados, incendiados e destruídos. Milhares de monges foram mortos ou presos para reeducação forçada. E todos os velhos costumes chineses foram expurgados. Nisso, Mao passou a incentivar cada vez mais os rebeldes proletários a se rebelarem contra as hierarquias e os comandos do partido, na qual Mao não se simpatizasse. E ao longo de 1967, o caos aumentou na China, já que a Guarda Vermelha entrou em confronto com as autoridades locais, até entre si, disputando a liderança da verdadeira revolução. Nesse contexto, líderes como Liu Shaoqi, Deng Xiaoping foram isolados e atacados publicamente pela Guarda Vermelha, que, motivados por sua lealdade cega a Mao Zedong, atacaram e humilharam ambos, sendo substituídos. E essas figuras foram substituídas por figuras alinhadas a Mao, como a sua esposa, Jiang Qin, e seu pupilo de confiança, Lin Biao. A economia chinesa sofreu paralisações frequentes, com a produção industrial e a educação formal praticamente paralisadas. E já no início de 1968, já haviam tentativas de moderar o caos, com setores moderados do partido e das forças armadas querendo um retorno da ordem. Porém, Mao estava conseguindo o que queria, pois a credibilidade dos seus oponentes do partido foram totalmente destruídas. E sob a liderança de Mao, ao longo de 1968, figuras políticas foram eliminadas, como Liu Shaoqi, que foi expulso do partido e da presidência da República em setembro e preso, e morreria na cadeia um ano depois. E Deng Xiaoping, que foi enviado para um campo de reeducação forçada. E ainda em 1968, surgiram as campanhas de purificação das fileiras de classe, que visavam eliminar inimigos da revolução e supostos traidores do partido, desencadeando em mortes, torturas e massacres por todo o país. E no início de 1969, o contexto político havia mudado drasticamente.
O partido agora, sob o controle total de Mao, buscou recuperar a ordem, pois o caos já não era mais necessário para Mao. Realizando o 9º Congresso do Partido Comunista em abril de 1969, quando Mao institucionalizou quadros leais a ele dentro do partido e com seus objetivos, com seus, aquele caos da Revolução Cultural realizados, Mao dissolveu o Guarda Vermelha em 27 de abril, já que agora eles eram inúteis e mais desordeiras que tudo. E a Revolução Cultural, nos próximos anos, foi institucionalizada. Agora o próprio governo a realizaria. Mao selecionou o general Lin Biao como seu sucessor legítimo. Porém, a economia, após 3 anos de distúrbios e caos generalizado na China, entrou em colapso. Mas já no início de 1970, Mao lançou a campanha contra os antirrevolucionários, que reprimiu atividades contra-revolucionárias, incluindo a corrupção e desperdício, prendendo membros importantes do partido como Xi Jinping e seu filho Xi Jinping, de 17 anos. Xi Jinping era um importante membro do partido e ajudou na guerra civil e desde o início do partido, nos anos 20. E seu filho Xi Jinping seria uma figura muito poderosa na China de hoje. Junto aos dois, foram indiciados mais de 1.870.000 de pessoas que foram perseguidas e presas pela perseguição de 1970. Outro lado, de traidoras da Revolução. Nisso, a figura de Lin Biao, mesmo sendo na prática sucessora de Mao, passou a declinar entre 1970 e 1971, com Mao já desconfiando dele, já que Mao desconfiava que ele era simpatizante do comunismo soviético. Porém, o ano de 1971 foi marcado por outro grande evento, a restauração diplomática com os americanos. Por quê? Porque ambos tinham o mesmo inimigo e o mesmo desafeto, a União Soviética. E por meio de contatos secretos entre diplomatas americanos e o primeiro-ministro chinês Zhou Enlai, as relações foram gradualmente sendo estabelecidas. Porém, internamente, a figura de Lin Biao declinou completamente nas visões de Mao. E nisso, de forma misteriosa, no dia 13 de setembro de 1971, Lin foge para a União Soviética, mas é vítima de um misterioso acidente aéreo na Mongólia e morre, sendo um golpe duro à sucessão maoísta. Diplomaticamente, Mao teve sua grande vitória diplomática, assumindo a vaga chinesa na ONU em 25 de outubro de 1971, em que a República Popular Chinesa foi reconhecida como a verdadeira China, substituindo a República da China de Chiang Kai-shek, proporcionando a Pequim lugar permanente no Conselho Permanente da ONU. E logo no início de 1972, o então presidente americano Richard Nixon viaja a Pequim e se encontra com Mao, e ambos emitiram o comunicado de Xangai, no qual o processo de normalização diplomática sino-americano foi feito. Porém, Mao, já um idoso de 79 anos, passou a declinar em saúde, o que levou ao seu afastamento da vida pública. Já em 1973, Mao permite o retorno político de Deng Xiaoping, dando a ele a participação de uma vida política no Comitê Central, pois Mao estava querendo moderar os traços no fim da vida. Porém, com o afastamento de Mao, sua esposa Jiang Qin, para ganhar poder, criou a chamada Gangue dos Quatro, composta por ela, Zhang Xunqiao, Yao Wenyan e Wang Hongwen.
Essa gangue dos 4 era radical maoísta e queria a todo custo preservar a identidade de Mao na China. E patrocinou a destruição de reputações dos seus inimigos, incluindo a de Deng Xiaoping e a de Lin Biao, que morreram em 71, motivada para justificar purgas internas que seriam feitas por Mao, o que foi ainda mais aumentado com um declínio acentuado da saúde de Mao a partir de 1975, quando ele tinha 81 anos. As coisas foram agravadas na morte do primeiro-ministro Zhou Enlai em 8 de janeiro de 1976, vítima de um câncer de bexiga, o que favoreceu a gangue dos 4, que continuou a difamar os seus oponentes. E nisso, Mao, já em abril, praticamente nos seus últimos atos políticos, expulsou Deng Xiaoping do partido, sob o pretexto que ele era corrupto e antirrevolucionário. Nisso, a gangue dos 4 ganharam ainda mais poder, tanto com a morte de Enlai quanto com o afastamento de Xiaoping. Mas a saúde de Mao estava cada vez mais agravada no ano de 1976, quando ele tinha 82 anos. Ele sofria de graves problemas cardíacos e cerebrais, sofrendo vários infartos nos seus últimos anos de vida. É um problema cerebral que atingiu ele no seu último ano de vida, em 76. E a sua última aparição pública de Mao Zedong ocorreu em 27 de maio, durante a visita do primeiro-ministro paquistanês Zulfikar Ali Bhutto. É uma visita formal de Estado, na qual sua saúde estava bastante agravada e debilitada perante as fotografias tiradas. Em agosto, sua saúde piora gradativamente e ele precisa ser internado às pressas. E nisso, em 2 de setembro de 1976, Mao sofre um derradeiro infarto que o deixa em coma. Mao nunca mais acordaria, e a situação agravou-se, e às 5 de setembro ele sofre outro infarto, o que agravou ainda mais a situação de Mao, deixando na beira da morte. E nisso, às meia-noite 10 do dia 9 de setembro de 1976, o grande timoneiro da China, Mao Zedong, falece aos 82 anos, deixando um rastro de 45 milhões de pessoas mortas no seu regime, o mais assassino dos homens. Mao foi embalsamado e teve funeral de Estado num grande salão do povo. E foi preparado um mausoléu para seu corpo embalsamado, no qual ele está até o dia de hoje. É com o grande timoneiro Mao Zedong morto, uma disputa pelo poder que ele deixou se iniciara entre a gangue dos 4 e a ala moderada do Partido Comunista da China. E pouco mais de um mês da morte de Mao Zedong, em 6 de outubro de 1976, a ala moderada do Partido Comunista, regidas por Huo Guangfeng, organizaram a prisão de líderes da gangue dos 4, e em um golpe político sem sangue, apoiadas pelos militares e pela ala moderada do partido, que haviam se cansado dos 27 anos de extremismo de Mao Zedong e queriam algo diferente, expulsam a gangue dos 4. E nisso, uma nova era para a China se iniciou a partir de 1976, na qual falaremos no próximo episódio. Fique com Deus e estejam aqui para ver. Até mais. E bom fim de ano para vocês. Fique com Deus.